Nos próximos minutos nós vamos falar sobre o protocolo teórico de avaliação ultrassonográfica do ombro. E esse protocolo inclui a avaliação dos componentes do manguito rotador, da cabeça longa do bíceps, das articulações do ombro, das bursas sinoviais do ombro, do músculo deltoide e do tendão peitoral. Começando pela avaliação do manguito rotador, este é o posicionamento em que o paciente fica para obtenção das imagens. Nota que é feito um posicionamento do membro superior em que o dorso da mão fica na região lombar. No começo, quando se iniciaram os exames de ultrassonografia do ombro, se forçava que a mão deveria apontar para a escápula contralateral para abrir ao máximo o campo de visão para avaliação ultrassonográfica. Com o tempo se percebeu que esse excesso de posicionamento, esse excesso de zelo no posicionamento acabava gerando muito desconforto no paciente e pouca melhora no padrão de imagem. Atualmente se aceita até que o braço esteja não necessariamente na região lombar, mas até relaxado na mesa de exame. A imagem mais importante de se obter é com esse posicionamento do transdutor, uma imagem longitudinal do tendão mais comumente lesado, que é o tendão supraespinal. E dentro desse tendão do supraespinal existe uma região que é a mais comumente lesada, que é a zona crítica. E essa imagem é a imagem em que a gente tem acesso ao tendão supraespinal e, mais importante, a gente tem acesso à zona crítica do tendão supraespinal. A gente tem acesso ao tendão mais lesado e, mais importante que isso, a gente tem acesso à região mais lesada do tendão mais comumente lesada. Essa imagem ela é tão importante que ela tem um nome específico. A gente chama ela de imagem corta-braço. Por que imagem corta-braço? Porque a gente posiciona o transdutor como se fosse cortar fora o braço do paciente. É uma imagem longitudinal no tendão. O braço posicionado aqui dessa forma e o transdutor aqui em cima fazendo a imagem corta-braço. Com esse posicionamento do transdutor, a imagem que tu vais obter é essa daqui, em que tu tens o tecido subcutâneo aqui em cima, o músculo deltoide como essa estrutura predominantemente hipoecogênica, com essas finas lâminas ecogênicas, a cabeça do húmero como essa linha ecogênica cortical aqui embaixo, e o tendão supraespinal como essa estrutura mais ecogênica e fibrilar. Essa imagem longitudinal gera esse padrão de imagem em que o que é importante nessa imagem é que o tendão supraespinal ele é sempre mais ecogênico do que o deltoide que fica aqui em cima. O deltoide é um músculo, o músculo é menos ecogênico do que o tendão, do que o supraespinal. Esse é o padrão de normalidade. As lesões do deltoide são raras, o deltoide funciona basicamente como um elemento para aferição indireta da ecogenicidade do tendão supraespinal. A gente sabe que as doenças do supraespinal se manifestam principalmente por espessamento e hipoecogenicidade. Aqui mostrando a ressonância magnética, o tendão normal é esse preto, esse baixo sinal, nessa imagem sensível ao líquido. Nota que existe uma lenda de que a ressonância te dá maior resolução de imagem, mas observa que na ecografia o padrão fibrilar é observado e esse padrão não é identificável na ressonância, de maneira que se a gente for falar do ponto de vista de definição espacial, de resolução espacial, a ecografia é infinitamente superior à ressonância. O que a ressonância te oferece melhor do que a ecografia é o contraste, né? Ela tem um contraste mais intenso e aí tu eventualmente pode enxergar melhor algumas lesões, mas em termos de resolução espacial não há comparação, a ecografia é infinitamente melhor do que a ressonância. Esta é a imagem mais importante, de maneira que se tu me perguntas, Carlos, tu tem 5 segundos para fazer o exame, tu só pode fazer uma imagem, qual imagem tu queres fazer? Eu, sem pestanejar, sem pensar, instintivamente vou dizer, eu quero fazer uma imagem corta-braço para fazer a avaliação longitudinal da zona crítica do tendão supraespinal.